Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Como é bom podermos compartilhar a palavra de Deus. Meu nome é Peter Undro e hoje queremos meditar sobre o tema algo melhor ou algo mais importante. O salmista Moisés nos ensina no Salmo de número 90 a fazer a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este salmo fala sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre a pecaminosidade do homem, e dentro desse contexto ele chama o homem a fazer essa oração: ensina-nos a contar os nossos dias. O teólogo Russell Shedd, ele faz o seguinte comentário a esse respeito: contar os nossos dias significa contar aqueles dias que foram úteis dentro do propósito de Deus e excluir aqueles dias em que não fomos úteis, em que não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, dentro desse contexto, queremos meditar um pouco sobre a questão: o que realmente é importante aos olhos de Deus? O que realmente é importante para eu cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida? E, naturalmente, a primeira questão que surge é o trabalho. Será que o trabalho é o critério principal para ver se a nossa vida valeu a pena ou não, se os nossos dias foram úteis ou não? Muitas pessoas trabalham muito, trabalham quase noite e dia. E se vamos olhar por esse critério, então talvez aqueles que trabalham pouco não teriam os seus dias acrescentados na contagem de Deus, enquanto aqueles que trabalham bastante seriam realmente pessoas úteis. Porém, será que é esse o critério que a Bíblia nos apresenta? Realmente é muito importante trabalhar. Deus instituiu o trabalho ainda antes da queda do homem no pecado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Portanto, o homem foi orientado a trabalhar antes ainda de cair no pecado, antes de ele desobedecer a Deus. E a Bíblia afirma, através de passagens tanto do Velho como do Novo Testamento, que o trabalho é alguma coisa muito importante na nossa vida. Lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 a 12, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Orientações que Deus dá através do apóstolo Paulo. E, olhando por esse critério, quem não quer trabalhar também não deve comer. Nós iríamos, se baseássemos apenas a nossa conclusão nesse critério, dizer que pessoas que trabalharam muito realmente tiveram uma vida útil, e pessoas que trabalharam pouco não tiveram uma vida útil e não contaria. Um homem que trabalhou muito, sem dúvida, foi o rei Salomão. Ele escreve em Eclesiastes capítulo 2, entre outras coisas: fiz para mim obras magníficas, fiz para mim hortas e jardins, fiz para mim tanques de águas, e assim por diante. Ele vai citando como ele adquiriu servos e servas, cantores e cantoras, instrumentos musicais, como adquiriu grande possessão de gado e como acumulou ouro e prata mais do que qualquer outra pessoa na sua época. Porém, como é que ele conclui a sua vida? Ele escreve: por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa assim.
tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então, depois de trabalhar muito na sua vida, ele precisou dizer: eu odiei esse trabalho que eu fiz. Portanto, não podemos olhar só para a questão se a pessoa trabalhou bastante ou não trabalhou. Existem outros critérios mais importantes nessa questão. Nós lemos também em Lucas a respeito do homem cuja herdade produziu muito, e o texto nos fala: arazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Porém, então direi à minha alma: alma, tem-se depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa frase, louco, essa noite te pedirão a tua alma, nos mostra que o trabalho em si não pode ser o único critério se uma vida foi útil ou não. Ele coloca a questão de ser rico para com Deus. Quando Salomão fala sempre de novo: eu fiz para mim, eu fiz para mim, eu fiz para mim, ele está colocando que esse homem avalia a vida de uma forma completamente errada. Aquela pessoa que trabalha e trabalha pensando só em si, do ponto de vista de Deus, é um louco, e os seus dias não vão contar como algo benéfico para justificar a sua vida. Existe um outro critério que realmente é válido e muito mais importante do que só esse de pensar se eu trabalhei muito ou se eu não trabalhei muito. Então vamos para um nível um pouco superior. Trabalho para o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todo aquele trabalho que é feito para o Senhor é colocado como critério se a vida é válida ou não. E trabalho é muito importante. Apóstolo Paulo diz: nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo trabalhou muito, noite e dia, servindo ao Senhor. Jesus ensinou a orar: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Então, é importante trabalhar, mas aqui nós temos um foco um pouco diferente. Em vez de trabalhar para mim, eu vou trabalhar para o Senhor. E isso é aquilo que Deus planejou para a nossa vida. E isso não se refere apenas a um trabalho de tempo integral na obra de Deus, mas a qualquer serviço que fazemos para o Senhor. Colossenses 3:23 e 24 nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, devemos ter sempre esse objetivo: trabalhar, fazer tudo para o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para o Senhor, para a glória dele. Então aqui já temos uma situação completamente diferente. Porém, trabalhar para o Senhor é o único critério se os nossos dias são válidos ou não, e novamente precisamos dizer não. Há pessoas, e houve pessoas,
que trabalharam muito para o Senhor e aquilo não contou. Nós lemos em Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 3 sobre a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Então, aqui nós vemos que havia uma igreja que trabalhava muito para o Senhor. Isso não era válido para o Senhor. Ele disse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a questão é não saber trabalhar para o Senhor, mas como é que é o meu relacionamento com esse Senhor? Como é que é o meu amor para com esse Senhor? Não é de qualquer forma que o trabalho vai ser considerado como válido para avaliar o valor dos nossos dias. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vemos, portanto, com base na palavra de Deus, que é possível trabalhar para o Senhor. É possível ter uma capacidade oratória tremenda. É possível ter um conhecimento tremendo. É possível a pessoa se sacrificar de uma forma totalmente inimaginável para o bem dos outros. Mas se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Os meus dias não iriam contar perante o Senhor. Então, é possível trabalhar para o Senhor e ser declarado inútil. Então, já vemos que o critério básico não é o muito trabalho, se eu penso só em mim. Também não é critério único o trabalho para o Senhor, vai depender como esse trabalho é feito, e por isso precisamos ver o que a Bíblia nos fala. Então, o apóstolo Paulo escreve sobre o trabalho na igreja: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então vemos que não somente a quantidade de trabalho, mas a qualidade do trabalho vai fazer toda a diferença, e haverá muitas obras descartadas, porque não se enquadram dentro dos princípios da palavra de Deus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então é possível prestar um grande culto a Deus com aparente devoção, mas seu coração não está ligado ao Senhor em amor realmente profundo. Então Deus diz: o teu coração está longe de mim. Não adianta servir ao Senhor se o coração não está junto a Ele. Algo melhor. Qual é então o critério? Visto que
O critério não é a quantidade de trabalho, quando eu penso só em mim, para mim, para mim. Também não é o único critério se o trabalho é dedicado ao Senhor, em vez de para mim, é para o Senhor. Mas a Bíblia apresenta um outro critério que é fundamental. Vai depender da comunhão em amor com o meu Senhor. Temos uma história linda em Lucas capítulo 10 sobre Maria, Marta e Jesus. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se, disse-lhe: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vemos aqui o exemplo de uma pessoa que trabalhou muito para o Senhor, preparando refeições, preparando uma boa acolhida, e a outra que simplesmente estava sentada aos pés de Jesus, querendo aprender com ele, querendo realmente absorver a palavra, querendo comunhão com o Senhor. E ali é que está a grande diferença. Não é o serviço para o Senhor que está em primeiro lugar, mas a comunhão que eu cultivo para o Senhor. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar. A Bíblia enfatiza isso muito, que é importante servir ao Senhor. Mas esse serviço não pode estar desvinculado de uma comunhão íntima com o nosso Senhor. Isso é o que mais vale para o Senhor. Enquanto eu faço para mim, não vai ser suficiente. Se eu fizer para o Senhor em si, também não será suficiente. Vai ser importante assentar-se aos pés do Senhor, reconhecer que a minha comunhão com Deus é mais importante ainda do que o serviço para o Senhor. Há muitas pessoas muito dedicadas ao seu ministério, mas com pouca comunhão com o Senhor. Tenho perguntado frequentemente a pessoa de grupos musicais em igrejas, como é que está a sua vida devocional, seu tempo de comunhão com o Senhor? E várias vezes ouvi a resposta: eu não tenho tempo, a minha dedicação é só à música. Evidentemente isso não será galardoado. Deus quer, em primeiro lugar, acima de tudo, uma profunda comunhão conosco, um amor todo especial por Ele na nossa vida. Se isso existir, então o trabalho realmente vai contar, vai ser muito precioso, os dias vão contar perante o Senhor. Porém, se isso não existir, o trabalho não será galardoado. Fiz para o Senhor, graças a Deus, mas que seja com toda a devoção ao Senhor. A pergunta é: quanto tempo eu permaneço sentada aos pés do Senhor para uma comunhão íntima com Ele? Tenho tempo para orar, para estar em comunhão com o Senhor, para ler a palavra, para ouvir? Como é que está a minha presença nas reuniões de oração? Nas reuniões de adoração na ceia do Senhor? Tenho sido uma pessoa que realmente procura a Deus em primeiro lugar e não o serviço para o Senhor? Estou realmente profundamente interessado de cultivar esse amor com o meu Deus? O salmista Asaf, depois de um tempo de frustração, querendo cada vez mais para si, e depois de entrar no santuário do Senhor, ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção
para sempre. Quando ele diz, na terra não há quem eu deseje além de ti, quer dizer, Deus se tornou o principal na sua vida. É interessante que nós temos na Bíblia várias vezes a expressão invoca-me. O que quer dizer essa expressão invoca-me? Invocar quer dizer chamar para dentro, para dentro. Invocar quer dizer chamar Deus para dentro da minha vida. Muitas vezes eu peço a Deus muitas bênçãos, solução para o problema, mas Deus quer ser o primeiro em nossa vida para então poder nos abençoar na nossa jornada espiritual. Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus quer, em primeiro lugar, estar tendo a sua morada em nós, para então abençoar a nossa vida e o nosso ministério. Trazendo sempre por toda parte a modificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Deus não quer apenas que o trabalho seja visível, mas que as pessoas que nos observam possam ver a vida de Jesus em nossa vida. Isso é o que realmente vai dar sentido para o nosso viver. Isso que realmente vai dar sentido para o trabalho que nós fazemos. Então, isso deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Antes de tudo, comunhão íntima com o nosso Senhor. Tenho tomado tempo para sentar aos pés de Jesus. Eu gostaria de deixar essa pergunta para que possamos avaliar se os nossos dias são úteis ou não. Se eu tomo muito tempo para estar em comunhão com o Senhor, o trabalho vai contar, vai ser recompensado e eu vou ter uma vez o galardão por aquilo que eu fiz. Mas se eu pensar só em mim, para mim, ou mesmo só em meu trabalho, meu ministério, isso não conta. Conta aquilo que é feito quando realmente vivemos intimamente ligados ao nosso Senhor. E que Deus nos ajude para que isso seja realmente a prioridade em nossa vida. Que isso seja algo melhor na nossa vida. Algo mais importante que o mundo também possa perceber pelo nosso viver. Meu amigo, muito obrigado pela sua atenção e que Deus o abençoe ricamente na meditação da sua palavra. Amém.